Bom dia a todos. Aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral, eminentes pares da Procuradora Regional Eleitoral, posso considerar a ata como aprovada ou alguma consideração especial? Se eloquência do silêncio, então já declaro aprovada. Nós temos continuação de julgamento, né? Assim, após a continuação, atenderei o pedido de preferência por força regimental. A primeira continuação, o desembargador José Ferreira Leite, Vossa Excelência pediu vista o processo número 1/2009. Trata-se de um inquérito onde é requerente o Ministério Público Eleitoral, requerido José Geraldo Riva e Edmar Galho. Nós temos o vencido da fase das preliminares, o relator, Dr. Francisco Alexandre Mendes Neto, votou no sentido de recebimento da denúncia. Vossa Excelência pediu vista. Os eminentes membros subsequentes aguardam o voto vista de Vossa Excelência. Com a palavra, Excelência. Egrégio plenário. Pedi vista dos autos novamente, após o voto do digno juiz relator, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, recebendo a denúncia oferecida contra o denunciado José Geraldo Riva, deputado estadual, e José Galho, vereador de Santo Antônio do Leverger, por divisar a necessidade de nova visita ao processo, para exame acurado da matéria meritória, até mesmo para estabelecer o correto entendimento no que tange à extensão e reflexos das deliberações desta Corte Regional, no que diz respeito ao julgamento das preliminares suscitadas, que já foram objeto de decisões deste colegiado em sessões pretéritas. Após a análise cuidadosa do feito criminal eleitoral, cheguei à conclusão que, antes de ingressar no mérito da questão posta sob a apreciação desta Corte, se a denúncia deve ou não ser recebida, é imprescindível fixar duas premissas básicas. Primeira, quais as provas angariadas para o bojo dos autos podem ser consideradas pelo tribunal para apreciação do recebimento ou não da denúncia. E segundo, que legislação é aplicável ao andamento deste processo que é originário desta Corte. No que se refere à elucidação do primeiro ponto, quais provas podem ser consideradas pelo tribunal para apreciação do recebimento ou não da denúncia, é necessário rememorar um pouco as ocorrências processuais registradas até este instante. Ao decidir sobre a busca e apreensão, o magistrado da 38ª Zona Eleitoral, no que interessa, assim dispôs, verbos, aspas, determino ao oficial de justiça eleitoral, o outro servidor do cartório eleitoral, que efetue uma busca domiciliar com vistoria in loco no local onde, eventualmente, haja prática de ilícito e, em sendo constatado o fato noticiado, que efetue a apreensão do numerário e que efetue a prisão dos envolvidos, lavrando-se o competente auto de constatação, fecha aspas, folha 7 do feito. Em cumprimento daquela decisão, os encarregados da importante diligência apreenderam os seguintes documentos e papéis, como consta do auto de folhas 8, 9, verbos. E eu vou me permitir não fazer a leitura desse, porque esse documento já foi lido tantas vezes aqui. Mas eu transcrevo aqui o inteiro teor desse documento. Prossigo, fecha aspas, prossigo. Em razão dessa apreensão, os denunciados suscitaram preliminar de excesso no cumprimento do mandado, com pedido de reconhecimento da ilicitude da prova, com força capaz de rejeitar a denúncia por esse motivo. Essa arguição foi acolhida, vou acrescentar aqui no voto, integralmente por este membro e pelos ilustres juízes, doutores Samuel Franco Dalia Júnior e André Luiz Posetti. Todavia, naquela ocasião, como consta das notas taquigráficas, o juiz Dr. Sebastião de Arruda Almeida
acolheu apenas parcialmente a arguição de nulidade das provas, com voto que ficou assim redigido. Aspas. Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Senhor presidente, ouvi atentamente as ponderações dos que já se manifestaram antes de mim. E realmente, a princípio, essa preliminar parecia que não havia muita consequência jurídica, em razão de que se estava a investigar uma ilicitude eleitoral. Mas fazendo uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial, aqui se percebe realmente uma desconformidade da extensão da execução desse mandado domiciliar. Continua Sua Excelência. Aqui ficou bem claro no mandado judicial que se tratava de uma denúncia de que na casa desse senhor estaria ocorrendo uma suposta compra de votos em benefício de um deputado por um determinado valor. E o beneficiário também ali poderia estar. E o magistrado foi bem cauteloso e de modo claro que essa é a questão que penso eu, tenha dificuldade em dar uma outra interpretação mais ampliativa do conteúdo do mandado. Aqui ele diz isso, aspas, diante dos fatos articulados acima, determina o oficial de justiça ou outro servidor do cartório eleitoral que efetue uma busca domiciliar com vistoria in loco no local onde eventualmente haja prática de ilícito e, em sendo constatado o fato noticiado, ou seja, de que ali estaria havendo a compra de votos, inclusive o cidadão beneficiário, que efetue a apreensão do numerário e que efetue também a prisão dos envolvidos, fecha aspas. E aí, Sua Excelência, o desembargador José Ferreira Leite, continuou o doutor Sebastião, trouxe o rosário de documentação que foi ali apreendida e que, por esse motivo, senhor presidente, você vê aqui até um artigo de um delegado da Polícia Federal que ele mesmo reconhece. De Sua Excelência, também deve ficar claro que o mandado de busca e apreensão tem finalidade específica e não genérica. Dessa maneira, não se permite a realização de uma, aspas, devassa, fecha aspas, na residência do investigado, bem como é terminantemente vedada a apreensão de objetos particulares que não estejam relacionados com a apuração do delito em questão. E aí, ele cita justamente a jurisprudência que o ilustre desembargador José Ferreira Leite citou do Supremo Tribunal Federal, que cai aqui como uma luva, em razão pela qual, sob o aspecto processual, eu também verifico que houve excesso e voto, no sentido de que apenas fique nos autos as coisas que foram determinadas dentro da órbita do mandado judicial, fecha aspas, aí de Sua Excelência, é como voto. O senhor presidente, visando ordenar o julgamento até então, ponderou Sua Excelência, verbis ato, o desembargador Rui Ramos Ribeiro. A divergência aberta foi no sentido de que havia nulidade por excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão e, por conseguinte, torna ilícita as provas e rejeitando a denúncia. É esse o sentido. Então, tem o voto do doutor Samuel, do doutor Posete e desembargador Ferreira Leite, nesse sentido, rejeitando a denúncia. Prosseguiu, aí o desembargador Sebastião fez acentuar. No meu caso, desembargador, a proposição que eu faço é um pouco diversa, porque se existem provas outras que não essas, que eu não considerei, aí eu proponho o avanço no mérito da demanda. Eu só estou decotando essas provas que eu entendi que exorbitam o mandado judicial, fecha aspas. Resta claro que, por maioria, esta Corte deliberou que apenas, aspas, fique nos autos as provas ou coisas que foram determinadas dentro da órbita do mandado judicial, fecha aspas. Ou seja, R$ 2.718 em dinheiro e um cheque no valor de R$ 100, devendo todos os outros documentos e papéis apreendidos serem banidos do processo, porque fruto da ilicitude. Assim, postas as coisas que refletem de forma nua e crua a realidade das ocorrências processuais havidas nos autos e as conclusões parciais do julgamento,
fica longe de dúvida que a apreensão manteve-se rígida apenas no que tange aos valores em dinheiro e cheque que foram apreendidos licitamente. Essas, portanto, as provas que podem servir de lastro para a apreciação do recebimento ou não da peça de acusação. Depois, ao tratar do segundo ponto igualmente relevante para esta fase do julgamento, deve ficar consignado que este processo é da competência originária desta Corte Eleitoral diante da condição ostentada por um dos denunciados, no caso o deputado estadual José Geraldo Riva, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Em razão disso, o juízo de admissibilidade ou não da peça acusatória se submete aos ditames e regramentos da Lei 8.038/1990, que regula os processos perante os tribunais e que, no ponto sob abordagem, estabelece, aspas, artigo 4º, apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, far-se-á notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicado. Parágrafo 2º. Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldade para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao tribunal em 5 dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo. Artigo 5º. Se com a resposta forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para sobre ele se manifestar no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na ação penal de iniciativa privada, será ouvido em igual prazo o Ministério Público. Artigo 6º. A seguir, o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. Parágrafo 1º. No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, primeiro a acusação, depois a defesa. Parágrafo 2º. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar, determinando o presidente, as pessoas que poderão permanecer no recinto, observando o disposto no inciso 2 do artigo 12 desta lei, fecha aspas. Estabelecidas as premissas necessárias e capazes de orientar a atuação do tribunal, passo então a enfrentar o mérito da questão, que resume em saber se merece ou não ser recebida a denúncia ofertada pelo Parquet Federal. A peça vestibular acusatória narra o seguinte, folhas 161, 165. Ao longo daquela campanha eleitoral, 2006, José Geraldo Riva, por intermédio do codenunciado Edemar Galho, deu dádivas e vantagem a eleitores do município de Santo Antônio do Levergé para obter votos. E eu transcrevo em seguida também o teor dessa denúncia, que já foi por várias vezes aqui citado também em votação, inclusive das preliminares. Eu faço a transcrição integral dessa denúncia. E prossigo. Da leitura das acusações, faz-se constatar que o Ministério Público Eleitoral lança contra os denunciados a prática dos seguintes crimes. Primeiro, corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, em face de, supostamente, terem os denunciados dado, aspas, dádivas e vantagem a eleitores do município de Santo Antônio do Levergé para obter votos, fecha aspas, denúncia de folha 161, 162, através, primeiro, da entrega de 3 mil para representante dos índios da aldeia Gomes Carneiro. Segundo, aquisição de remédios para distribuição na comunidade Recanto do Laranjal. Terceiro, distribuição de materiais de construção e troféus para pessoas identificadas como, aspas, Luiz, Demilson e Dona Elza, fecha aspas.
Segundo, falsidade ideológica, artigo 350 do Código Eleitoral, por ter o denunciado José Eduardo Riva omitido em sua prestação de contas a informação sobre a contratação de cabos eleitorais em sua campanha, cujos nomes arrolados são Thaísa Bom do Espaço de Melo, Jodite Auxiliadora de Melo Ribeiro, Aurelina Santa de Melo e Luzia de Melo. Enfrento inicialmente a acusação contida na denúncia relacionada com a prática do crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, cujo tipo penal está assim redigido. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multas, fecha aspas. A doutrina ensina que, aspas, captação de sufrágio é a conquista do voto por meio ilícito, fraude ou vício ou artifício que vicie, defraude, frustre ou manipule a vontade eleitoral. Ou seja, trata-se de oferecimento ou promessa de vantagem ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto. Ação esta, denominada popularmente como, aspas, compra de voto, fecha aspas. E cito aqui a fonte informativa desse conceito. Migrando para a jurisprudência, vale trazer a colação, julgado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde ficou constando na ementa o seguinte, aspas, ação penal, denúncia, crime eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral, ausência de justa causa evidenciada, atipicidade da conduta demonstrada, aplicação dos artigos 358.1 do Código Eleitoral, 395.3 do Código do Processo Penal e 6º da Lei 8.038/90, denúncia rejeitada, Tribunal de Ação, que está aí no voto disposto, para vossas excelências. Nessa oportunidade, elucidando o tema, o relator do acordo expressou o seguinte, dando norte para o julgamento da Corte Regional Paulista. Aspas, a promessa que substancializa o crime do artigo 299 do Código Eleitoral é formulada pelo candidato diretamente ao eleitor, despertando-lhe a cobiça, elevando-o a votar ou abster-se de votar, conforme induzido para receber a vantagem prometida, fecha aspas. Ocorrendo o Tribunal Superior Eleitoral, no que tange ao delito em apreciação, tem entendimento pacificado na seguinte direção: eleição 2004, agravo regimental, agravo de instrumento, negativa de seguimento, recurso especial, denúncia, candidato, prefeito, reeleição, distribuição, cestas básicas, material de construção, aliciamento, eleitores, artigo 299 do Código Eleitoral, abuso de poder, político e econômico, TRE, ausência, referência, denúncia, dolo específico, não recebimento, peça processual, falta de dolo, atipicidade da conduta, inocorrência, justa causa, fundamentos não infirmados. Esta Corte tem entendido que, para a configuração do crime descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, é necessário o dolo específico, que exige o tipo penal, qual seja a finalidade de obter ou dar voto ou prometer a abstenção. Precedente, cito em seguida a fonte. No item seguinte, diz ainda a ementa, correta a decisão regional que rejeitou a denúncia, tendo como fundamento a atipicidade da conduta por ausência do dolo específico, do tipo descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, havendo justa causa para a ação penal. No item seguinte, para afastar a conclusão da Corte Regional Eleitoral, a qual entendeu que nenhuma testemunha relacionou a distribuição de cesta básica com pedido de voto em favor do recorrido e que tal distribuição deu-se em cumprimento a contrato e como parte de um acordo trabalhista intermediado pelo recorrido, à época prefeito. Seria necessário o exame de tais fatos e prova, incabível em sede de recurso especial, incidência das súmulas tal que ele cita. Agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão impugnada. Cito também a fonte. Cito uma outra decisão
Recurso em habeas corpus, trancamento de ação penal, compromisso de apoio eleitoral genérico, necessidade de dolo específico. A decisão da conduta delituosa deve estar contida na denúncia, não sendo suprível por prova posterior que vier a ser produzida. No tema, a analogia é incogitável, como colorário do princípio da legalidade estrita, recurso conhecido e provido para trancamento da ação. Cito aqui também a fonte. Cito uma outra decisão. Recurso especial, crime eleitoral, 299 do Código Eleitoral. 1. Pedido de obtenção de voto efetuado de forma genérica ou meramente implícito não se enquadra na ação descrita no artigo 299 do Código Eleitoral, que exige dolo específico, caracterizado pela intenção de obter a promessa de voto do eleitor. Cito também aqui a fonte. E prossigo. Fecha aspas. É sabido dos ilustres pares também que para ser recebida a denúncia deve haver no bojo das peças informativas elementos sérios e idôneos, capazes de revelar a existência da infração penal e ao menos indícios razoáveis de que o denunciado é o autor do ilícito apontado. Enfim, deve existir justa causa suficiente para a instauração da ação penal. Endossando esse entendimento, aponto os seguintes julgados, aspas, não basta, em realidade, a admissão da ação penal, como outrora já se entendeu, a singela imputação do fato que, em tese, constitua crime. Não basta o recebimento da denúncia, o atendimento às formalidades do artigo 41 do CPP, nem a descrição de comportamento hábil, em tese, a identificação da figura típica. Reclama, mais do que isso, para a validade da instauração do processo criminal, um princípio de correspondência entre o fato imputado e o comportamento do agente retratado no inquérito. Exige-se, é curial, a fumaça do bom direito, que justifique alguma possibilidade, ainda que remota, na prática, pelo acusado, do fato descrito. Deve, em suma, a opinião delicti colocar-se em suspeita fundada e razoável, não presumida ou celebrina, pelo que, se ela não se faz presente com tais atributos, falta a verdadeira condição da ação, a justificar a persecução que, por suas características e efeitos, sempre atinge, sem dúvida, não só o status libertário, como ainda o status dignitário do cidadão incriminado pela denúncia, e cito aí em seguida a fonte. Continuo ainda na citação. Sem que o fumo boni iuris ampare a imputação, dando-lhe contorno de razoabilidade pela existência de justa causa ou pretensão viável, a denúncia ou queixa não pode ser recebida. Para que seja possível o exercício do direito de ação penal, é indispensável, haja nos autos do inquérito ou nas peças de informação ou na representação, elementos sérios, idôneos, a mostrar que houve uma infração penal e indício mais ou menos razoável de que seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção. Fecha a aspas, cito também aqui a fonte. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendido, aspas, não obstante deva a denúncia ser recebida, se os fatos narrados na inicial constituem em tese crime, o julgador não está impedido de fazer uma avaliação prévia das provas que instruem aquela peça. Isso não implica em supressão da fase instrutória, senão mera verificação da justa causa para a instauração da ação penal. Fecha aspas, cito também aí a ponta. O Supremo Tribunal Federal, examinando a admissibilidade da exorial acusatória, cuja prática imputada aos investigados naquela ocasião também era o de crime de corrupção eleitoral 290, Código Eleitoral 299, concluiu pela rejeição da denúncia diante da absoluta carência de elementos probatórios mínimos a lastrear as acusações ministeriais, se não vejamos, aspas, suposta prática do delito de corrupção eleitoral, artigo 299, formulação de denúncia sem apoio em elementos probatórios mínimos, imputação criminal desvestida de suporte material idôneo, inadmissibilidade, controle jurisdicional prévio da peça acusatória,
necessidade da existência de elementos de convicção mínimos que autorizem a abertura do procedimento penal em juízo, ausência, no caso de base empírica que só que dê consistência à acusação criminal, denúncia rejeitada. Diz o acordo, na parte menor, a imputação penal, que não pode constituir mera expressão da vontade pessoal e arbitrária do órgão acusador, deve apoiar-se em base empírica idônea, que justifique a instrução da persecutio criminis, sob pena de se configurar injusta situação de coação processual, pois não assiste a quem acusa o poder de formular em juízo acusação criminal desvestida de suporte probatório mínimo. O processo penal condenatório, precisamente porque não constitui instrumento de arbítrio e de opressão do Estado, representa para o cidadão expressivo meio de conter e de delimitar os poderes de quem dispõe os órgãos incumbidos das atividades de persecução criminal. O processo penal, que se rege por padrões normativos consagrados na Constituição e nas leis, qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu, a quem não podem ser subtraídas as prerrogativas e garantias asseguradas pelo ordenamento jurídico do Estado. Doutrina precedente. Na parte que mais especificamente interessa, ainda continua o acórdão citado. Não há justa causa para a instauração da persecução penal se a acusação não tiver por suporte legitimador elementos probatórios mínimos que possam revelar de modo satisfatório e consistente a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível em juízo imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure contra qualquer acusado injusta situação de coação processual, fecha a ata. Esta é da relatoria do ministro Celso de Mello, cito a fonte aí. No caso dos autos, não existe prova suficiente do fato típico ou de existência de dolo capaz de ensejar o seguimento da acusação, sendo o caso de rejeição da denúncia no que tange ao crime de corrupção eleitoral, pelo tipo previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Acontece que não existe nas provas arrebanhadas sequer indício de que os acusados transgrediram o tipo penal em debate. Não há qualquer prova de que eles tenham dado, prometido, oferecido, solicitado ou mesmo recebido dinheiro, dádiva ou vantagem para obter voto de eleitores inscritos no município de Santo Antônio do Levergé, suposto palco das transgressões. Sobre a acusação de compra de votos em benefício do acusado José Geraldo Riva, mediante entrega de R$3.000 para uma pessoa conhecida como, aspas, Manuel, suposto chefe da aldeia Gomes Carneiro, nada há no processo que comprove tal acusação, ao menos indiciariamente. Com efeito, no momento da busca e apreensão ordenada pelo juiz eleitoral, instante em que, segundo a denúncia de um movimento de combate à corrupção eleitoral, estaria sendo realizado o pagamento do suborno, a casa do acusado Edmar Galho foi invadida e vasculhada. O suposto, aspas, Manuel, fecha aspas, não estava lá, nem rastro dele foi localizado. O valor destinado à suposta propina eleitoral, R$3.000, não foi encontrado, mas sim R$2.718 em dinheiro e um cheque de R$100, cuja importância parte pertencia ao filho do acusado, referência, comerciante, dono de uma empresa de acesso à internet, e outra porção para pagar despesas de campanha do candidato, conforme está revelado pelo depoimento de folha.
É importante notar que o suposto chefe da aldeia, Gomes Carneiro, o tal Manuel, nunca foi localizado, identificado, indiciado ou inquirido, mesmo as investigações tendo durado 4 longos anos. Os supostos índios a serem aliciados também nunca apareceram. Os supostos índios a serem aliciados também nunca apareceram, foram identificados ou localizados. Sequer se sabe se eles existem ou mesmo se são eleitores. Não bastasse isso, o órgão acusador sequer arrolou testemunhas para fazer a prova dessa suposta acusação. É de se indagar como abrir contra os acusados a ação penal se a acusação é oca, vazia, completamente despida de um mínimo de lastro probatório capaz de ensejar o recebimento da acusação. O que restou provado nesse episódio é que havia na residência do acusado Edmar Galho, vereador daquele município, a importância de R$ 2.718 em dinheiro e um cheque de R$ 100. Nada mais do que isso. E, com absoluta certeza, esse fato não constitui crime algum. Enfim, acredito que os ilustres pares já tenham compreendido a controvérsia e reputo ser desnecessário perder mais tempo com esse tema, já que não existe nada capaz de fazer instaurar ação penal, já que o tal, aspas, Manuel, fecha aspas, não passa de uma ficção. O dinheiro não era destinado à propina eleitoral e os eleitores a serem supostamente aliciados não foram sequer identificados. Assim, não existe nenhum fato típico amoldado ao artigo 299 do Código Eleitoral, nem mesmo qualquer prova de autoria ou materialidade do ilícito lançado contra o denunciado, sendo imperiosa a rejeição da denúncia nesse aspecto. Não bastasse tudo isso, a denúncia agride e ofende frontalmente o artigo 41 do CPP, que estipula, aspas, artigo 41, a denúncia ou a queixa conterá exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha fecha aspas. É, por certo, pois, que por exigência da lei e para garantia dos acusados em geral, a peça de acusação deve necessariamente descrever com minúcias o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, assim como apresentar o rol de testemunho. Tudo isso faltou na peça vestibular lançada pelo Parquet Federal, bastando para essa constatação deitar os olhos na exordial acusatória já transcrita neste voto. Em prosseguimento, tratando das outras acusações contidas na denúncia, ainda relacionadas com a suposta corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, e falsidade ideológica, artigo 50 do Código Eleitoral, lança o Ministério Público Eleitoral, respectivamente, as seguintes narrativas. Primeira, compra de votos mediante doação de tijolos, remédio, jogos de camisa, coletes de futebol, troféus e materiais para construção, bem como pelo custeio de serviços médico-odontológicos. Segundo, ter o denunciado José Riva omitido em sua prestação de contas a informação sobre a contratação de cabos eleitorais em sua campanha. No que tange a essas acusações, não vou cansar os eminentes pares, evidentemente, porque já tendo sido reconhecida a nulidade de todos os documentos colhidos na residência do acusado Edmar Galho e que supostamente teriam sido omitidos da Justiça Eleitoral, forçoso é reconhecer, por colorário, a impossibilidade da instauração da persecutio criminis, porque não há lastro probatório algum capaz de revelar, ainda que em tese, a prática do referido crime, porque inexistente justa causa com relação a tais fatos típicos. Com efeito, o Ministério Público Eleitoral lastreou suas acusações na documentação apreendida que foi nulificada, repita-se, por este colegiado. Ou seja, não há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a acusação, repita-se. Registro que a documentação ilegalmente colhida na casa do acusado Edmar Galho sequer foi decotada dos autos, a despeito da decisão da maioria dos membros deste plenário. Não obstante isso, não podem tais papéis servir de suporte para a análise desta Corte Eleitoral no que se refere ao eventual recebimento ou não da denúncia.
Especificamente, no que se refere à acusação de falsidade, o próprio agente da Polícia Federal, de nome Marcos Julierme da Silva Borges, utilizou-se da documentação tida por nula por 91-93 para cruzar os dados dos documentos apreendidos com a prestação de contas eleitorais do acusado José Geraldo Riva e então chegar à conclusão a respeito da lista de pessoas que supostamente foram, aspas, omitidas, fecha aspas, das declarações prestadas a este Tribunal Regional Eleitoral. Quanto aos termos de entrevista de folha 110 e 117, rubricados pela respectiva testemunha e pelo citado agente da Polícia Federal, Marcos Julierme da Silva Borges, decorrem todos do material apreendido e que foi nulificado por deliberação desta Corte. Com efeito, a autoridade policial só tomou conhecimento dos nomes das referidas testemunhas porque tiveram acesso de forma absolutamente viciada aos cadernos de anotações encontrados na casa de Cury, documentos estes que serviram de suporte para o encontro daquelas pessoas cujo nome ali estavam anotados. De fácil constatação, portanto, a, aspas, ilicitude por derivação, fecha aspas, de tais termos de entrevistas, folha 110 e 117, devendo ser aplicado no caso, aspas, teoria dos frutos da árvore envenenada, fecha aspas, porquanto inegável nexo de causalidade entre as provas nulificadas, caderno de anotações apreendidas ilegalmente e os termos de entrevista das testemunhas, cujo conhecimento de seus nomes só se chegou pela análise dos ditos cadernos. É certo, pois, que a fonte de informação é absolutamente dependente, não havendo falar-se em caso, em aspas, fonte probatória independente, fecha aspas, que caso reconheceria, retiraria, que caso reconhecida, retiraria o colorido negro de, aspas, ilicitude por derivação, fecha aspas, dos termos de entrevistas constadas folha 110 e 117. Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira, curso de processo penal, 16ª edição, São Paulo, Atras, 2012, página 353 e 354, a teoria dos frutos da árvore envenenada, cuja origem é atribuída à jurisprudência norte-americana, nada mais é que simples e inevitável consequência lógica da aplicação do princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal brasileiro. Diz o professor, aspas, que os agentes produtores da prova ilícita pudessem dela se valer para a obtenção de novas provas, a cuja existência somente se teria chegado a partir daquela ilícita, a ilicitude da conduta seria facilmente contornável. Bastaria a observância da forma prevista em lei na segunda operação, isto é, na busca das provas obtidas por meio das informações extraídas pela via ilícita, para que se legalizasse a ilicitude da primeira operação. Assim, a teoria da ilicitude por derivação é uma imposição da aplicação do princípio da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente, fecha aspas. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, relatado pelo ilustre decano ministro Celso de Mello, já teve a oportunidade de exaurir a problemática em enfoque, isto é, entendendo por ilícitas não só as provas decorrentes de violação a direito e garantia fundamental, mas também as que dela decorrerem, aplicando, portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada. A propósito, confira-se a questão da doutrina dos frutos da árvore envenenada. Ele faz aqui uma citação em grego. A questão da ilicitude por derivação. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base unicamente em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido de modo válido em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal, nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. A exclusão da prova originária ilícita ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação
representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade e a garantia do devido processo legal e a contornar a mais intensa pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina precedente, a doutrina da ilicitude por derivação, teoria do fruto da árvore envenenada, repudia por constitucionalmente inadmissível os meios probatórios que não obstante produzidos validamente em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício gravíssimo da ilicitude originária que a eles se transmite, contaminando-os por efeito da repercussão causal, hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos pelo poder público em razão de anterior transgressão praticada originariamente pelos agentes estatais, que diz respeito a uma garantia constitucional da inviabilidade domiciliar. Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão de prova originariamente ilícita, obtida como resultado de transgressão por agentes públicos de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante no plano do ordenamento positivo brasileiro traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. A questão da fonte autônoma da prova e a sua desvinculação causal da prova ilicitamente obtida, doutrina precedente do Supremo Tribunal Federal, cita aqui, jurisprudência comparada, e ele prossegue aqui, e eu completei então a citação feita aí. Ainda sobre o relevante tema do plenário do pretérito excelso, trago à baila o seguinte precedente: verbos, ato, habeas corpus, crime qualificado de exploração de prestígio, CP, artigo 357, parágrafo único, conjunto probatório fundado exclusivamente de interceptação telefônica por ordem judicial, porém para apurar outros fatos, tráfico de entorpecente, violação do artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Primeiro, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que prevê excepcionalmente a violação do sigilo das comunicações telefônicas para os fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não é auto-aplicável, exige lei que estabeleça as hipóteses e a forma. Eu vou diretamente lá na parte que interessa, no item 3. As provas obtidas por meios ilícitos contaminam as que são exclusivamente delas decorrentes, tornam-se inadmissíveis no processo e não podem ensejar a investigação criminal e, com mais razão, a denúncia, a instrução e o julgamento. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, ainda que tenha restado sobejamente comprovado por meio delas que o juiz foi vítima das contumélias do paciente, inexistência nos autos do processo crime de prova autônoma e não decorrente de prova ilícita que permita o prosseguimento do processo. Quinto, habeas corpus conhecido e provido para trancar a ação penal instaurada contra o paciente por maioria de 6 votos contra 5. Cito aqui a fonte. O Tribunal Superior Eleitoral, em sede de recurso especial eleitoral, aviado em uma ação de investigação judicial eleitoral, age por abuso de poder econômico, também reconheceu e encampou na seara eleitoral a teoria dos frutos da árvore envenenada, mantendo a imprestabilidade das provas, aspas, ilícitas por derivação, fecha aspas, reconhecida pela Corte Eleitoral, a qual, se não vejamos, cito aqui, aspas, recurso especial, investigação judicial, prefeito, abuso de poder, artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Gravações clandestinas, prova ilícita, prova dela decorrente, contaminação. Disse o Superior Tribunal Eleitoral, reconhecimento da ilicitude da gravação obtida de forma clandestina torna igualmente imprestáveis as provas delas decorrentes. Aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa. Citei aqui a fonte. Vê-se, portanto, que, no caso em análise, tudo gira em torno da dita documentação colhida na casa de Curi,
e nullificação por este plenário diante da patente extrapolação e excesso no cumprimento do mandado, o que acaba por me fazer concluir desenganadamente pela ausência de justa causa para o recebimento da exordial acusatória no que atine aos tipos penais dos artigos 299, acusações remanescentes, e 350, ambos do Código Eleitoral. Eugênio Pacelli de Oliveira, apologia citada, página 101 e 112, a respeito da justa causa para a instauração da persecutio criminis, vale-se da lição do distinto jurista Afrânio Silva Jardim, senão vejamos, além das já reconhecidas condições da ação genérica e específica, Afrânio Silva Jardim, muito antes da Lei 11.719 de 2008, enumera uma outra, que seria, a seu aviso, a quarta condição da ação, a justa causa. Entre parênteses, 1999, página 54. Prossegue o doutrinador. Sustentava o ilustre processualista que o só ajuizamento da ação penal condenatória já seria suficiente para atingir o estado de dignidade do acusado, de modo a provocar grave repercussão na órbita de seu patrimônio moral, partilhado socialmente com a comunidade em que desenvolve suas atividades. Por isso, a peça acusatória deveria vir acompanhada de suporte mínimo de prova, sem os quais a acusação careceria de admissibilidade. Fecha aspas. De sua parte, Pacelli, obra citada, assim obentepera, verbos, aspas. A nosso ver, a questão de se exigir lastro mínimo de prova pode ser apreciada também sob perspectiva do direito à ampla defesa. Com efeito, exigir o Estado, por meio do órgão da acusação ou do particular, na ação privada, que a imputação feita na inicial demonstre de plano a pertinência do pedido aferível pela correspondência e adequação entre os fatos narrados e a respectiva justificativa indiciária, prova mínima, colhida ou declinada, nada mais é que ampliar, na exata medida do preceito constitucional do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o campo em que irá se desenvolver a defesa do acusado, já ciente então do caminho percorrido na formação da opinião delicti, fecha aspas. E o referido doutrinador, em raciocínio iluminado, inerente ao mistério do Procurador da República, analisando a justa causa sob a outra perspectiva, conclui que o seu entendimento como condição da ação, apta a impedir a persecutio criminis, em caso de sua ausência dela, justa causa, oferece os interesses persecutórios na medida em que viabiliza a propositura da nova ação penal, pois se assim não fosse, obrigaria o parquet, no interesse do acusado, de prosseguir até o fim, mesmo sendo a pretensão nati morte apenas para que fosse proferida a sentença de absolvição, o que impediria, nesse interregno, a instauração de novas investigações e novo processo crime, prejudicando em muito o interesse público e a cargo do Ministério Público. A propósito, confira-se verbos, aspas, mas em tese também é possível analisar a questão sob outra ótica. É que se admitir a rejeição da peça acusatória sob o fundamento falta de justa causa, iria unicamente em favor dos interesses persecutórios, dado que permitiria o novo ingresso em juízo, após nova coleta de material probatório. Ora, se a acusação não tem provas, nem as declina na inicial, não deveria propor a ação. Uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, pode-se argumentar. A ação deveria ter prosseguimento com a absolvição do acusado, e não a rejeição da denúncia por falta de justa causa, sendo insuficiente a atividade probatória da acusação. Prossegue ainda a doutrina citada. Sempre admitimos a existência da justa causa como condição da ação, seja como quarta condição da ação, inserida no contexto da demonstração do interesse, utilidade de agir, seja enquanto lastro mínimo de prova a demonstrar a viabilidade da pretensão produzida, como, aliás, há muito previsto no artigo 44, parágrafo 1º da Lei de Imprensa, Lei nº 5.250/67. A questão não poderia ser reduzida a uma disputa entre interesse de absolvição, pela manifesta ausência de prova, e interesse de acusação, no sentido mais específico,
de parte acusatória, do ponto de vista do exercício do poder público. Com efeito, não se deve admitir o desenvolvimento de atividade jurisdicional inútil ou útil apenas em relação a determinados fins e interesses. Não há um direito subjetivo do acusado em ver julgado o mérito da ação penal, sobretudo quando o único fundamento a legitimar tal pretensão seja a inadequação da iniciativa persecutória. Assim, bem-vinda a nova redação do artigo 395 do Código de Processo Penal, trazida com a Lei 11.719/2008, deixando expressamente assentada a justa causa como condição da ação, artigo 395, 3 do CPP. Fecha a. Digo então que, em meu juízo, falta justa causa para a persecução criminal em desfavor dos acusados, no que se refere às acusações remanescentes de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral e também em relação ao acusado José Geraldo Riva, no que diz respeito ao artigo 350 do Código Eleitoral, entendendo por justa causa o interesse, utilidade de agir, bem como enquanto lastro mínimo de prova a demonstrar a viabilidade da pretensão deduzida na linha doutrinária de Pacelli. Antes de encerrar, devo deixar marcado que, mesmo admitindo as provas ilícitas jungidas ao processo como aptas, antes de encerrar, devo deixar marcado que, mesmo admitindo as provas ilícitas jungidas ao processo como aptas para permanecerem nos autos, ainda assim a solução para o caso não seria outra, senão a rejeição da denúncia. Com efeito, as acusações remanescentes de corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, são absolutamente improcedentes ou genéricas, não ensejando ocasião para a admissibilidade da acusação, sendo certo que a mesma situação ocorre em relação ao crime de falsidade que consta da exordial, artigo 350 do Código Eleitoral. É certo dos autos que a denúncia, no que tange ao suposto crime de falsidade, em razão da omissão de cabos eleitorais contratados pelo acusado José Geraldo Riva em sua prestação de conta, é de toda improcedente, porque o fato inexistiu, não sendo a conduta típica amoldada no artigo 299 do Código Eleitoral. A peça de acusação narra que o fato criminoso consiste na omissão de informação sobre a contratação de Thaisa Bom Despacho de Melo, Judite Auxiliadora de Melo Ribeiro, Aurelina Santana de Melo e Luísa de Melo. Vendo os autos e as provas arrebanhadas, constato que essa acusação não encontra respaldo mínimo nas provas, com força capaz de ensejar o recebimento da denúncia. Os supostos cabos eleitorais indicados foram inquiridos pela autoridade policial e disseram: Judite Auxiliadora de Melo Ribeiro, folha 127, trabalhou na campanha eleitoral das eleições de 2006, que trabalhou para os candidatos Jonas Pinheiro, senador, Brairo Maggi, governador, e Campo Neto, deputado estadual, nas eleições de 2006, que não trabalhou para o então candidato a deputado estadual, José Geraldo Riva, nas eleições de 2006. Aulina de Santana de Melo, folha 129, trabalhou para os candidatos Jonas Pinheiro, senador, Brairo Maggi, governador, e Campos Neto, deputado estadual, nas eleições de 2006, que não trabalhou para o então candidato a deputado estadual, José Geraldo Riva, nas eleições de 2006. Fecha a. Luzia de Melo, folha 119, que nunca trabalhou em campanhas eleitorais de José Geraldo Riva. Fecha a. Como se vê, os depoimentos são claros e precisos, na direção de que tais pessoas não trabalharam como cabos eleitorais na campanha do acusado José Geraldo Riva, razão pela qual seus nomes não deveriam mesmo constar da prestação de contas oferecida e aprovada por este regional. Anoto que os depoimentos encontram adequação e conforto na documentação que foi arrebanhada ilicitamente nos autos, ficando claro que tais pessoas foram cadastradas entre outros tantos eleitores, mas não foram contratados para trabalhar na campanha, já que a decisão sobre quem seria ou não cabo eleitoral sempre coube ao Comitê Central. Assim, cometeria crime o acusado se inserisse os nomes de tais pessoas como seus cabos eleitorais na sua prestação de contas, porque nessa hipótese estaria declarando algo que não corresponde à verdade.
Não tendo agido desta maneira, inexiste o decantado crime de falsidade. Esta ainda, tratar das condutas remanescentes de eventual corrupção eleitoral e ainda não apreciadas meritoriamente. Nesse ponto, diz a denúncia que foram dados remédios para eleitores das comunidades Laranjal, que tijolos foram destinados para uma tal Dona Elza e um tal Denilson, que cascalhos foram dados para um tal Luiz, e que Benedito dos Reis ganhou um rolo de fio 10 milímetros. Sobre os tijolos e cascalhos destinados para possíveis Dona Elza, Denilson e Luiz, a acusação é completamente despida de seriedade, idoneidade ou lastro probatório mínimo. É de se consignar que essas supostas pessoas não foram identificadas, localizadas, ouvidas, inquiridas ou indiciadas. São figuras verdadeiramente apócrifas nos autos. Não se sabe se elas existem no mundo físico e jurídico, muito menos se são eleitores capazes de aperfeiçoar o tipo penal previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Portanto, nesse ponto, a denúncia é inépita, pois não descreve o crime, suas circunstâncias e nem arrola testemunha com proposta de provar tais condutas, se revelando tais acusações como meras ilações, conjunturas e exercício mental desconectado da realidade probatória. Sobre o rolo de fio 10 milímetros, supostamente destinado para Benedito dos Reis, tal pessoa inquirida esclareceu: nunca procurou o vereador Edmar Galho para solicitar-lhe ajuda. Não ouviu nenhum comentário de envolvimento do vereador com a compra de votos em favor da candidatura de José Geraldo Riva. Não foi procurado pelo vereador para votar no candidato José Geraldo Riva, pois ele sabia que o depoente estava trabalhando por outra candidatura. Pagou o fio adquirido na casa de materiais de construção com seu próprio dinheiro, fecha aspas. Anoto, porque é importante, que não obstante haja essa acusação na denúncia, tal pessoa sequer foi arrolada como testemunha na peça vestibular. Por derradeiro, deve ficar marcado que a acusação de distribuição de remédio para eleitores da comunidade Laranjal também não tem a menor procedência, já que as provas rebanhadas indicam e revelam a inexistência de tais fatos. A coordenadora da campanha da comunidade Recanto do Laranjal, senhora Joenil da Silva Guimarães, esclareceu, por 558 dos autos, lá o trabalho era só pedir votos mesmo, que na campanha não era feita a distribuição de materiais de construção, remédios ou outro, que chegou a procurar o vereador Cury com o objetivo de que ele comprasse remédios para seu marido, no valor de R$250, que foi só uma vez que procurou Cury para essa finalidade, que não chegou a pedir reembolso de despesa com remédio, reafirmando que pediu até para que ele comprasse, e ele disse que em campanha não podia comprar, fecha aspas. Resta evidente, pela prova arrebanhada, que tais fatos narrados na denúncia, corrupção eleitoral, nunca existiram. Não se dignou o parquê eleitoral sequer de arrolar testemunha visando provar tais atos ilícitos. Com efeito, apesar de a denúncia descrever fatos em tese criminosos, a peça de acusação, em momento nenhum, especifica as ações perpetradas, não descreve o modo pelos quais os ilícitos foram cometidos, nem indica o modo claro ou concreto a ofensa ao bem jurídico tutelado. Limitou-se a acusação a produzir ilações e indicar, sem qualquer precisão, acusações infundadas. Resta claro que a peça de acusação não tem o menor suporte para oportunizar a instauração de uma ação penal legítima quanto aos crimes nela lançados. Não devemos aceitar ou admitir denúncias genéricas que não descrevem sequer minimamente os fatos e suas circunstâncias, amoldados ao tipo penal escolhido pelo parquê, como é o caso em julgamento. Isso ofende e agride o princípio da dignidade da pessoa humana, pilar estrutural da nossa República, artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Inadmissível a denúncia imprecisa, genérica e vaga, como é esta que estamos a julgar, pois o seu recebimento se traduz
em uma persecução criminal injusta e agressora aos princípios da dignidade da pessoa humana e aos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ao Judiciário, como se vê, é confiada a tarefa de exercer controle rígido sobre a atividade persecutória do Estado, em especial sobre a admissibilidade das denúncias, mistério este ao qual não podemos nos furtar, sob pena de prevalecer a Babel na expressão costumeira da lavra do ministro Marcos Aurélio. Sem me delongar mais, entendo que há, nos presentes autos, denúncia manifesta de justa causa insuficiente para embasar e justificar a persecutio criminis em desfavor dos investigados, razão pela qual, pedindo vênia ao digno relator, rejeito a denúncia de folha 161 e 166 TRMT, com SPEC, nos artigos 358 do Código Eleitoral, 395.3 do Código de Processo Penal e 6 da Lei 8.038/1990, evitando a instauração de injusta situação de coação processual, sobre modo porque despida a exordial acusatória de elementos probatórios mínimos capazes de sustentar as alegações nela anotadas. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador. Pela ordem, excelência. Eu poderia fazer um esclarecimento só sobre fatos? Sobre fatos? Eminente relator, eminentes membros, eu só gostaria de esclarecer que os fatos narrados na denúncia foram os mesmos fatos objeto de representação eleitoral número 784/2006. E, à época, essa mesma preliminar de licitude das provas foi afastada por unanimidade pelo TRE. Após isso, houve um recurso do deputado José Geraldo Riva ao TSE, que foi publicado agora, aqui no relatório, anuncia que ainda teria publicação. Eu acabei de confirmar no site do TSE, essa decisão da ministra já está publicada. E lá ela confirma a licitude das provas, da arrecadação, né, dessas provas, e confirma também a condenação do deputado pela captação ilícita dos votos e pelos gastos ilícitos. Então, lá houve uma condenação pelo reconhecimento da prova robusta. E ficaria até um pouco contraditório se lá foi reconhecida a prova robusta suficiente para condenar, aqui nem receber a denúncia oferecida, que basta, no caso, indícios. É só isso que eu tinha para esclarecer. Muito obrigada. Pois é. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência, como vota? Senhor presidente, como muito bem alertado pelo ilustre desembargador José Ferreira Leite, confesso que não me ative à época ao detalhe quanto ao rito processual que penso que esta corte deve decidir sob pena de nulidade de todo o trabalho que está sendo encaminhado, porque realmente se trata de um deputado estadual onde o rito processual é da Lei 8.038, que prevê aquela fase preliminar que, ao que parece, o doutor Francisco e o próprio desembargador José Ferreira agora nos dá a informação, não foi cumprida aquela fase preliminar de notificação prévia. Parece que foi feito. Foi cumprida, doutor Francisco, o senhor se recorda desse detalhe? Houve a oferta da denúncia, foi feita a notificação, foi feito. Não. É a defesa prévia aqui. Tem nos autos, ele fez a defesa prévia. Não me recordo se houve tem nas notas taquigráficas, por acaso, a sustentação do indiciado? Eu não me recordo. O senhor não poderia me dar essa informação, né, do desembargador José Ferreira? Doutor Sebastião, Oi. houve sim defesa prévia, inclusive foi submetido aqui os votos até preliminares, né?
Houve voto de preliminares, arguídas, assim. Eu Foi entendo, feito, que foi eu- feita, pelo né? que eu me Foi lembro, feita. sim. Agora eu estou me recordando desse detalhe, sim. Não há necessidade de, de... Posso estar enganado, mas eu votei as Exato. preliminares. Tem a defesa prévia, né? Foi apresentada a defesa prévia. Ok. Então nós temos aqui o seguinte quadro. O ilustre relator, então, com relação ao mérito, Dr. Francisco, de forma bastante sucinta, ele vislumbrou dentro do quadro probatório os requisitos para a instauração, o recebimento da denúncia, e o desembargador José Ferreira Leite, muito bem detalhado, indica quais seriam as provas legais a serem aproveitadas e as que não poderiam ser aproveitadas. Em face da notícia que a ilustre Procuradora Regional Eleitoral agora nos dá, de que houve a validação pelo TSE dessas provas que nós aqui no âmbito penal decotamos, de parte delas, eu entendo conveniente, senhor presidente, até para colaborar com o colegiado, eu pedi vista do processo para fazer o confronto disso aí. Então, a razão pela qual eu estou pedindo vista dos autos. Perfeitamente, doutor Sebastião. Samuel Franco da Lia Júnior, como vota? Eu aguardo o voto visto. Aguarda. Doutor Pedro Francisco, como vota? Aguardo o voto visto. Doutor André Luiz Posetti, como vota? Também vou aguardar, senhor presidente. Perfeitamente. Então, conclusão do julgamento está adiada e faço pedido de vista do segundo vogal, doutor Sebastião de Arruda Almeida, após o voto do primeiro vogal, abrindo a divergência no sentido de rejeição da denúncia. Os demais membros aguardam o pedido de vista. Desembargador José Ferreira Leite, Vossa Excelência é o único, né? Então, eu agradeço a presença de Vossa Excelência, viu? Ora, como não? Também, em continuação do julgamento, o segundo da pauta, o processo número 334865-2010, ação de investigação judicial, coligação Mato Grosso Melhor para você, requerente, requerido Silval da Cunha Barbosa e Francisco Tarquínio Daltro. O voto do doutor relator foi pela improcedência da ação, assim como dos vogais do primeiro, do segundo, do terceiro e quinto vogais. O eminente doutor Pedro Francisco da Silva pediu vista dos autos. Então, eu passo-lhe a palavra. Senhor presidente, eu estou trabalhando com a perspectiva de apresentar esse meu voto vista na próxima quinta-feira da semana que vem. Estou estudando os autos ainda. Então, vou manter adiado, então. Na terça-feira tem sessão. O adiamento, então, já mantém ele agendado para quinta-feira, para que permita tempo suficiente para o eminente vogal conseguir a análise correta dos autos, né? Senhor presidente, pela ordem, gostaria de fazer um pedido de preferência para os meus processos, que são o 11, o 12 e o 13 da pauta, pelo motivo de uma palestra que eu me comprometi a fazer lá no Remédio Encontro Mato Grosso. Agora da parte da manhã, né? Agora na parte da manhã, se possível. Eu vou pedir a compreensão, então, da doutora Ana Maria Machado de Amorim, para que nós pudéssemos julgar o 10º, 11º e o 12º. E o terceiro. O 13º. Aliás, 11, 12 e 13, né? 12 e 13. O 10º é o doutor Samuel. Estou com a palavra, doutor André Posetti. O processo número 12115-2011, recorrente Adão Silva Viana e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento do recurso para que reformar a decisão de primeiro grau, visando a inclusão do nome do requerente ao PMDB. Palavra, excelência. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adão Silva Viana em face de decisão da juíza da 6ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou nulas as filiações partidárias do recorrente junto ao PTC e PMDB, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 12 da Resolução 23.117. Em suas razões recursais, alega que a jurisprudência tem considerado que a comunicação extemporânea do partido anterior e do juiz eleitoral, antes do envio das listas de filiado, não caracteriza dupla militância.
aduz ainda que, em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral, tomou conhecimento de que o PTC não atualiza sua lista de filiados junto à Justiça Eleitoral desde 2009. Apresentadas as contas razões pelo parquê de piso, esse se manifestou pelo improvimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão de piso, com a inclusão do nome do recorrente na lista de filiados do PMDB de Cáceres. É o sucinto relatório, presidente. Doutora Procuradora? Mantido. Mantido o escrito com a palavra, excelência. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente procurou tomar todas as cautelas necessárias para ter a sua filiação partidária plenamente apta a lhe garantir a regularidade necessária para a efetivação da capacidade eleitoral passiva. O requerente filiou-se ao PMDB em 15/6/2011, somente apresentou seu requerimento de filiação PTC 4/10, ato contínuo comunicou o juízo eleitoral. Junto várias jurisprudências que estão disponibilizadas a vossas excelências, e continuo, desta feita não parece razoável anular ambas as filiações quando se verifica que o recorrente não se eximiu da sua obrigação legal de comunicar a agremiação partidária, bem como a Justiça Eleitoral acerca da sua desfiliação antes do envio das listas. Com essas considerações, eu estou conhecendo do recurso, dando-lhe provimento em consonância com o parecer ministerial, reconhecendo como válida a filiação do recorrente Adão da Silva Viana no PMDB, a partir de 15 de junho de 2011. Como estou votando, senhor presidente? Provendo o recurso, né? Acompanhando o parecer, o tribunal está de acordo? Alguma divergência? De acordo. Por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. O 12º, o processo 864/2008, recurso em prestação de contas de candidato, o recorrente Marcelo Oliveira Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Palavra do doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutora procuradora. Trata-se de recurso interposto por Marcelo de Oliveira e Silva contra a decisão do juiz da 39ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas do candidato a vereador. O objeto da desaprovação das contas da campanha do candidato, segundo se depreende da sentença subjulgada, prende-se à ausência dos recibos eleitorais relativos às doações dos veículos de sua propriedade, utilizados em campanha, os quais não constaram na prestação de contas retificadora. Em parecer conclusivo, o examinador daquele juízo manifestou-se pela aprovação das contas, tendo sido acompanhado pelo parquê. A par disso, o recorrente interpôs recurso inominado em que pleiteia a reforma da sentença proferida por entender que a irregularidade apontada consiste apenas em vício formal, de modo a não comprometer a regularidade das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso e é o relatório. Parecer? Mantido. Mantido escrito palavra. Em análise dos autos, verifica que o recorrente sanou as irregularidades apontadas no parecer técnico, restando a situação da doação estimável em dinheiro consistente em cessão de uso de veículo não constante na retificadora e nem recibo eleitoral correspondente. Constato, contudo, que o recorrente juntou os respectivos termos de cessão de veículo utilizado em campanha, bem como as declarações de imposto de renda 2009, ano calendário 2008, dos doadores Roseli Maria Tadeu de Souza Oliveira, sua esposa, e de seu filho, Marcelo Tadeu de Oliveira e Silva, as quais comprovam que são proprietários dos veículos doados. Trata-se, portanto, de veículos pertencentes à família utilizados na campanha eleitoral pré-existentes à campanha. Desta feita, tem que a documentação apresentada é capaz de comprovar a origem dos recursos e a existência da doação, ainda que não de forma perfeita, como exige a lei. Não compromete a confiabilidade das contas, configurando irregularidade formal, com carga suficiente para ensejar a aprovação das contas com ressalvas, junto a alguns julgados e em homenagem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, eu estou votando pelo provimento do recurso e reformando a sentença proferida para aprovar com ressalvas as contas do Marcelo de Oliveira e Silva. É como estou votando, senhor presidente. Doutor Francisco Alexandre, de acordo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gerson. Doutor Sebastião Arruda. Doutor Samuel Franco. Doutor Pedro Francisco Silva. Acompanho o senhor relator.
tribunal, por unanimidade, proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do voto do relator, prevalecer pelo desprovimento do recurso. Então, agora o processo número 15.235, recurso eleitoral, filiação partidária e duplicidade. Rosemar Maximino Ferreira, recorrente, recolhido do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento. Para mantida a decisão, declarou nulas filiações. Palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do recurso nominado interposto por Rosemar Maximino Ferreira em face da decisão do juiz da 6ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou nulas as filiações dos partidos PRTB e PSB, com fulcro o artigo 12, parágrafo 4º da resolução. Nas razões recursais, a recorrente alega que inicialmente se filiou ao PSB, porém, dias após solicitou verbalmente o cancelamento da filiação e consequente exclusão do seu nome da lista de filiados daquela agremiação, além de pedir a devolução da sua ficha, aspas, o que fora negado pelo presidente do partido, fecha aspas. Encaminhou pedido escrito ao presidente da Comissão Executiva do PSB, em Cáceres, em 6 de outubro de 2011. Filiou-se no novo partido PRTB em 3 de outubro e não fez a comunicação à Justiça Eleitoral. Pugna ao final a reforma da sentença de modo a ser mantida a sua filiação no PRTB. Ouvido o Parquê de Piso, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Instada a opinar, a ilustre Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido. É um relatório, senhor presidente. Mantido. Mantido, escrito. Cuida-se de questão, afeta a filiação partidária, na qual a recorrente alega ter sido feita comunicação apenas verbal. Em seguida, apenas verbal ao partido de origem, filiando em seguida um novo partido, deixando, porém, de comunicar à Justiça Eleitoral, conforme prevê o artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096. Incidiu, portanto, em várias falhas. A primeira delas, cinge-se a comunicação verbal ao seu partido de origem, qual seja o PSB, em que pese ter feito a solicitação escrita em 6 de outubro, nessa data já havia se filiado a outro partido. Além disso, o fato de não comunicar à Justiça Eleitoral, como era o seu dever, configura flagrante infração da norma contida no artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096. Trata-se de norma cogente que atribui a responsabilidade pela comunicação ao interessado, sob pena de nulidade de ambas as filiações. Ademais, é uma forma de garantir que os atos dos partidos, a esse respeito, não impliquem em prejuízo aos seus filiados, por desídia ou má-fé, no caso em que a agremiação anterior deixar de excluir da sua lista o nome daquele que se desligou do partido, ou no caso da agremiação atual, deixar de incluir o nome daquele que se inscreveu como filiado. Mais que suposta mera formalidade, é também o exercício do dever de fiscalização atribuído à Justiça Eleitoral Brasileira, a fim de garantir a lisura dos pleitos e fortalecer a democracia, sendo que a verificação da capacidade eleitoral passiva daqueles que se lançam candidatos, à luz do que dispõe o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, reveste-se numa das importantes funções desse mistério. Nesse contexto, a filiação partidária revela-se de importância ímpar como um dos pressupostos de elegibilidade. No caso em pauta, resta induvidoso que os regramentos aplicados à espécie não foram observados pela requerente. De outro viés, não há que se falar em aplicação do novo entendimento do TSE acerca da não incidência em dupla filiação, quando a comunicação da desfiliação ao partido e ao juiz eleitoral realizar-se antes do envio da lista de filiados, ou seja, na segunda semana dos meses de abril a outubro, conforme dispõe o artigo 14, caput da Lei 9.096. Uma vez que, para tanto, necessário se faz que ambas as comunicações sejam feitas, tanto ao partido quanto à Justiça, o que incorreu nesses autos. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, de modo a manter intacta a sentença guerreada. É como voto, senhor presidente. Divergência ou teu de acordo, tribunal? De acordo. Unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. Eu pergunto ao Perfeitamente presidente. represente bem lá o nosso tribunal. Muito obrigado, um bom dia a todos. Boa sorte lá. Aí sim, pedido de preferência
O sétimo da pauta, Dr. Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, é o relator. É o feito de número 14.879/2012, consulta matéria eleitoral, condições de elegibilidade, candidato com contas rejeitadas perante o TCU, aplicação da lei da ficha limpa. Consulente Ariovando Feliciano da Silva, presidente do Diretório Municipal do DEM de Planalto da Serra, advogado Dr. José de Siqueira Neto, Plínio José de Siqueira Neto, parecer pelo não conhecimento da consulta, eminente relator com a palavra. Trata-se de consulta eleitoral formulada pelo Diretório Municipal do Partido Democrata de Planalto da Serra, representado por seu presidente, senhor Ariovaldo Feliciano Silva, indagando acerca da elegibilidade de candidato que teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, mais precisamente nos seguintes termos, entre aspas. Clóvis José Siqueira foi eleito primeiro prefeito de Planalto da Serra nas eleições municipais do ano de 1992 pelo extinto Partido PFL, atual Democrata. Exerceu seu mandato entre 1º de janeiro de 93 a 31 de dezembro de 96, sendo que fruto desse período que esteve à frente do Executivo Municipal do Planalto da Serra, teve suas contas rejeitadas, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Assim, consulta esse egrégio tribunal quanto à condição de elegibilidade do pretenso candidato Clóvis José Siqueira, que possui contas rejeitadas perante o TCU, cuja data de julgamento foi 23 de setembro de 2003, transitado em julgado no dia 20 de março de 2004, conforme pode ser consultado na certidão do referido órgão de controle anexo sobre luz da Lei Ficha Limpa. Fecho aspas. Informação da seção de análise técnico-processual deste tribunal, ponderando que pelo não conhecimento da consulta, pois se trata de questão que versa sobre caso concreto. Em idêntico sentido, é o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, é o relatório. Doutor, parecer oral? Mantido. Mantido escrito, retorno-lhe a palavra. Voltando aqui ao meu voto. A presente consulta não preenche os requisitos previstos na legislação. A olhos vistos, o consulente requer uma antecipação de julgamento em eventual causa de inelegibilidade, a fim de afastar a possibilidade de rejeição do registro de candidatura do senhor Clóvis José de Siqueira neste ano eleitoral de 2012, o que, por evidente, se trata de caso concreto que poderá ser trazido a cotejo na Justiça Especializada. Trago jurisprudência nesse sentido e concluo com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, não conheço da consulta formulada, é o meu voto. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, como voto? Com o relator, senhor presidente. Desembargador Jéssica Ferreira Paz, como voto? Todos com relação. Dr. Sebastião Arruda Almeida, como voto? Dr. Samuel Franco da Lei Júnior, como voto? Foi o relator, senhor O presidente. tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do relator. No mesmo sentido, é o parecer ministerial, pelo não conhecimento. É o resultado, excelência. Muito obrigado pela atenção. Já foram. Tornemos então a ordinariedade. Relatoria Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, o processo número 51.455. Era o terceiro da pauta original. Presidente, eu peço adiamento para a próxima Adiamento. sessão, tá? Na Adiado, terça-feira. então, a pedido do relator. Dr. Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, é o relator do processo número 346133-2009, artigo 4º da pauta originária, recorrente Fernando Alencar Bezerra, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Pelo desprovimento do recurso ao parecer. Passo a palavra eminente, relator. Recurso eleitoral interposto por Fernando Alencar Bezerra, candidato a vereador em Cuiabá pelo PSOL nas eleições de 2008, em face da sentença do juízo da 39ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas de campanha do recorrente. A decisão obsturgada concluiu pela existência de uma série de irregularidades graves nas contas apresentadas pelo recorrente, que eu transcrevo aqui no meu relatório e que está disponível a Vossa Excelência. Prossigo no sentido de afirmar que o recorrente sustenta que a sentença deixou de aplicar a Lei 9.504 em seu artigo 30, parágrafo 2º,
aduzindo que, entre aspas, erros formais e materiais não autorizam a rejeição das contas. Pugna ao recorrente, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada e aprovar as contas de campanha. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso é o relatório. Doutor parecer. Mantido. Mantido pelo desprovimento. Compulsando os autos, conclui-se que a sentença não merece reparos. As contas prestadas pelo recorrente, como é afirmado no relatório, padecem de diversas irregularidades, quais sejam não apresentação dos extratos bancários definitivos referente a todo o período de campanha, violando, portanto, o artigo 30, inciso 12, parágrafo 6º da resolução do TSE que trata da matéria, receitas estimadas em dinheiro que não estão devidamente comprovadas por meio de notas fiscais explicativas de bens ou serviços, com violação ao artigo 30, parágrafo único da resolução, despesa com combustíveis e lubrificantes sem gastos, concessão e ou locação de veículos, arrecadação de recursos sem a emissão de competentes recibos eleitorais, com violação do artigo 3º da resolução, utilização de recursos próprios sem comprovar que o valor integrava seu patrimônio por ocasião do registro de campanha, violando o artigo 1º, parágrafo 2º da mesma resolução. É nesse sentido que eu encaminho meu voto, senhor presidente, cujo inteiro teor está disponível, acompanhando o parecer ministerial negando provimento ao recurso. Divergência? De acordo. Por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial eleitoral. O seguinte é de Vossa Excelência também, doutor Pedro Francisco da Silva. É o processo 477852, prestação de contas de Henrique Longo Sandri, candidato então a deputado estadual em 2010. Pela desaprovação das contas, é o parecer. Palavra do doutor relator. Trata-se de prestação de contas do candidato Henrique Longo Sandri, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PSDB nas eleições gerais de 2010. Consta relatório preliminar pela expedição de diligências emitido pelo CCIA deste tribunal, onde são apontadas diversas irregularidades e inconsistências a serem sanadas pelo candidato. O requerente pugnou pela dilação de prazo para apresentar esclarecimentos do que foi deferido. Contudo, devidamente intimado, o candidato deixou transcorrer in habeas o prazo para manifestação quanto ao relatório preliminar. Relatório conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, devidamente intimado acerca do relatório conclusivo, o requerente uma vez mais se quedou silente. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas do candidato, é o relatório. Mantido o parecer. Mantido escrito. O meu voto está disponível a Vossas Excelências. As irregularidades são grandes, não houve saneamento dessas irregularidades, e razão pela qual, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, eu voto pela desaprovação da prestação de contas do candidato Henrique Longo Sandri referente ao pleito de 2010. Esse é o meu voto, senhor presidente. Divergência ou o tribunal está de acordo? De acordo? Por unanimidade, desaprovou as contas, os termos do voto do relator, em consonância com o parecer. O subsequente também é de Vossa Excelência, o processo número 469621. Prestação de contas do Comitê Financeiro Único, PMDB, eleições 2010, César Roberto Zílio, o presidente é o requerente, parecer pela aprovação das contas. Com a palavra, Excelência. Vou acompanhar aqui, eu acabei fechando aqui. Trata-se de prestação de contas do Comitê Financeiro Único do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, referente às eleições de 2010, apresentada pelo senhor César Roberto Zílio, responsável pela administração financeira da campanha. Consta relatório preliminar deste tribunal para expedição de diligências. O requerente apresentou novos documentos e prestação de contas retificador. Relatório conclusivo
pela aprovação das contas. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, também pela aprovação das contas do Comitê Financeiro Único do PMDB. É o relatório, senhor presidente. Mantido. Palavra. Meu voto está disponível, Vossas Excelências, e é exatamente no sentido dos pareceres técnico e ministerial pela aprovação da prestação de contas do Comitê Financeiro do PMDB referente às eleições de 2010. É como voto. Tribunal, de acordo? Pela Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Então, Samuel Franco Dalia Júnior, Vossa Excelência, é o relator do próximo. Processo número 108/2012, um recurso eleitoral. Questões de filiação partidária e duplicidade. Recorrente Emerson Geraldelli, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Pela anulação do processo, para que o recorrente se manifeste na instância monocrática quanto à sua suposta dupla filiação. Com a palavra, Excelência. Oitavo, né, senhor presidente? É o oitavo da originária lá. Vou disponibilizar aqui. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Emerson Geraldelli contra a decisão proferida pelo juiz da 15ª Zona Eleitoral, que julgou nulas as filiações do recorrente no PSDB e PMDB no município de São Félix do Araguaia. Sustenta o recorrente que nunca foi filiado ao PMDB e que não existe documento atestando tal filiação, não havendo em que se falar em pluralidade partidária. Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela anulação do processo a partir da ausência de notificação do requerente pela via postal, bem como a ausência de notificação dos partidos políticos envolvidos nos termos do artigo 12 da Resolução TSE 23.117/2009. É o sucinto relatório, senhor presidente. Parecer oral. Mantido escrito, com a palavra. Realmente assiste razão a douta Procuradoria Regional Eleitoral ao opinar pela anulação do processo a partir da sua gênese, com abertura de oportunidade à hora recorrente para se manifestar, bem como os partidos políticos envolvidos acerca da suposta dupla filiação. Eu transcrevo aqui o artigo 12 no voto da Resolução 23.117 e realmente vejo que não houve sequer tentativa de notificação por via postal para que o eleitor Emerson Geraldelli, que ora figura como recorrente, pudesse manifestar acerca da duplicidade detectada, limitando-se apenas no procedimento por via do diário eletrônico da Justiça Eleitoral. E como se não bastasse isso, aquele juízo recorrido deixou de notificar os partidos políticos, tanto o PSDB como o PMDB, contrariando o disposto nessa norma de regência de que trata do procedimento a ser adotado em caso de dupla filiação, prejudicando assim o deslinde do feito, posto que suprimida a faculdade da agremiação partidária em se defender em processos de sua filiação. Transcrevo decisões desse tribunal da lavra do eminente membro, Dr. Sebastião de Arruda Almeida, e uma outra que também está disponibilizada no voto. E com essas considerações, senhor presidente, demais membros, eu, em harmonia com o parecer ministerial, estou votando pela anulação do processo desde a sua origem, a fim de que seja assegurada aos interessados as garantias constitucionais de ampla defesa do contraditório, conforme estabelece a Constituição Federal, e o encaminhamento dos presentes autos à 15ª Zona Eleitoral para que se dê continuidade ao procedimento de verificação de dupla filiação do recorrente, desta feita observadas as disposições transcritas no artigo 12 da resolução, no que se refere à notificação do eleitor e partidos interessados. É como eu voto. Samuel, só me explique, isso é uma preliminar que foi posta no recurso ou é de ofício mesmo, reconhecendo a preliminar do Ministério Público Eleitoral, no sentido de anulação, melhor dizendo? Ou tinha já no próprio recurso, o recorrente havia apontado? Opina pela anulação do processo a partir da ausência de notificação. Sei. O recurso do Emerson, ele não mencionou isso, ele não tratou disso. Não. O recorrente mesmo não mencionou. Então é uma preliminar de nulidade. Não existe preliminar de nulidade nesse caso. Não existe preliminar de nulidade. Existe apenas o Ministério Público, ele diz apenas o seguinte: opina
único e exclusivamente pela anulação do processo, pela falta de notificação do interessado e dos partidos políticos, o que contraria o artigo 12 da resolução do TSE. Se Vossa Excelência tivesse afastado Podemos até isso, acatar com o preliminar, mas Vossa Excelência tivesse afastado, teria que enfrentar o mérito. Não haveria o parecer pelo mérito, então, só Não, nesse ponto. exatamente. Então, parece que é uma preliminar, né? O tribunal está de acordo? O tribunal, por unanimidade, acatou a preliminar ministerial para declarar a nulidade do processo nos termos do voto do relator. Também vossa relatoria, doutor Samuel. Gabinete relator do processo 8237/2011, que seria o nono da pauta. O recurso eleitoral, questões de quitação eleitoral das eleições de 2008, ausência de prestação de contas. O recorrente Moisés Sérgio Tavares, recorrido ao Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso. Eu dou outro parecer. Com a palavra, senhora. inverteu tudo aqui. Obrigado, senhor presidente. Trata desse recurso eleitoral manejado por Moisés Sérgio Tavares contra a sentença de folha 110 do juiz eleitoral da 32ª Zona de Sinop, que indeferiu o pedido formulado pelo ora requerente, mantendo ativo a SE 230, ou seja, irregularidade na prestação de contas relativas às eleições de 2008. Consta do requerimento inicial do ora requerente o seguinte pedido. Eu, Moisés Sérgio Tavares, venho através deles requerer ao excelentíssimo senhor doutor Túlio do Alíbio Alves de Souza, juiz da 32ª Zona Eleitoral, o levantamento da minha situação eleitoral, por consta que fui candidato a vereador nas eleições de 2008. Comunico que não sabia do registro da minha candidatura, considerando que eu era apenas filiado do partido, mas desisti de ser candidato antes das eleições. Verificando minha situação, encontrei restrições quanto à quitação eleitoral e solicito ao excelentíssimo juiz correção quanto à situação eleitoral. Após a instrução do pedido, foi constatado o requerimento de registro de candidatura, processo 367/2008, e requerimento de registro de candidatura no DRAP, processo 357/2008. Com a assinatura de Moisés Sérgio Tavares, inclusive com a comunicação de renúncia à candidatura do cargo de vereador. Intimado a se manifestar acerca dos documentos juntados, o então requerente asseverou que desconhecia o pedido de registro de candidatura, pois havia desistido de concorrer naquelas eleições, tendo o registro de candidatura sido protocolado pelo partido sem o seu consentimento, que não efetuou a inscrição no CNPJ, que não efetuou a abertura de conta bancária específica, por fim não realizou despesa de campanha. O juiz da instância singela indeferiu o pedido, mantendo ativo a SE 230, irregularidade da prestação de contas, relativa às eleições de 2008, consignando que realmente não havia consentimento para o registro da sua candidatura. A medida a ser tomada deveria ser diferente da renúncia. E resignado, o recorrente sustenta em apartada síntese a ausência de notificação para que lhe fosse oportunizada a apresentação de contas de campanha, uma vez que essa seria a providência a ser adotada pelo juiz eleitoral, ao constatar a omissão do candidato, anotando o prazo para tal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, é o relatório. Doutora Procuradora, mantido escrito. Como o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido, mas deverá ser provido nos termos do parecer ministerial. Eu digo que, conforme dito no relatório, em nenhum momento o recorrente tratou da necessidade de notificação. Desprovimento. Eu estou dizendo que também deve ser desprovido em consonância com o parecer ministerial, porque, conforme descrito no relatório, em nenhum momento o recorrente tratou da necessidade de notificação dessa justiça especializada para que ele prestasse contas de campanha, mas, muito ao contrário, pisou e repisou a sede
e reprisou a sede de que não tinha conhecimento do pedido de registro de candidatura e que tal ocorreu foi por obra e graça do partido político. Como bem consignado nas manifestações, tanto do Ministério Público de Piso quanto da douta Procuradoria Regional Eleitoral, existem possibilidades de se reconhecer em grau de recurso de matéria que não foi aventada anteriormente. E, além do mais, a ausência de notificação deve ser objeto de processo próprio. Com essas breves considerações, em consonância com o fundamento com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso manejado pelo recorrente e mantendo intacta a sentença de primeiro grau, é como eu voto. Tribunal, de acordo? De acordo. Por unanimidade, desproveu o recurso dos termos do voto relator em consonância com o parecer. O doutor Samuel Franco Galia Júnior, Vossa Excelência, também é o relator do próximo. É o processo 26666-2009, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato para vereador. Recorrente, costuma-se falar Micael, né? Rumeu Damasceno de Campos. Ministério Público Eleitoral recorrido pelo desprovimento é o parecer. Com a palavra, o doutor relator. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral manejado por Micael Rumel Damasceno de Campos, contra a sentença do juiz da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2008, quando concorreu ao cargo de vereador naquele município de Várzea Grande. Em apertada síntese em razões recursais, sustenta o recorrente que as contas foram apresentadas zeradas por não ter havido qualquer gasto aferíveis economicamente de campanha ao seguinte argumento. Transcrevo. Ter contato com familiares, ir ao trabalho e participar de cultos religiosos que frequenta são atividades do cotidiano do assistido e que ele realizaria, estando em campanha ou não, de modo que não existiria sequer o dever legal de prestar contas. Afinal, como aferir o valor econômico de uma conversa? Destaque no original. A douta Procuradoria Regional, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso. Doutor parecer? Mantido escrito. Essa corte já admitiu, em condições especiais, contas tidas por zeradas. Todavia, para tal, deve a mesma ser apresentada com os extratos bancários e demais documentos que demonstrem a forma irrefutável da inexistência de arrecadação e gasto de campanha, o que não é o caso dos presentes autos. A presente contabilidade padece de vício insanável, consistente na ausência de extratos bancários completos, compreendendo todo o período da campanha eleitoral. Eu transcrevo aqui decisão nesse sentido, onde fica claro que fica gravada a situação da reprobabilidade das contas, a ausência de extratos bancários em sua forma definitiva, da lavra do eminente desembargador Gerson Ferreira Paz, e com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, estou negando provimento ao recurso manejado por Micael Rumel Damasceno de Campos, mantendo sim intacta a sentença de piso. É como eu voto. Nota de acordo? De acordo. Desproveu, né? Por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Tenho dois administrativos. O primeiro é o 14º, 14.794. 2012, requisição do servidor Alcionei César Melo, na 43ª Zona. Eu estou considerando possível pelo prazo de 1 ano, com efeitos a partir da data do servidor no cartório, nos termos da portaria TRE 334/2005. Não há impedimento legal nenhum, nós necessitamos da requisição. Todos de acordo? O próximo e último é o 14.612, requisição do senhor José Afonso Schomer para prestar serviço na zona eleitoral em Campo Novo do Parecis. Também estou deferindo porque ele reúne os requisitos legais, não há impedimento algum e nós necessitamos. Todos de acordo? Ótimo, tem só uma colocação a fazer. Na semana que vem, na quinta-feira, nós iniciamos um curso. E temos sessão também. Nós temos o dia 30, na quarta-feira, na semana seguinte, nós temos ela vaga. Poderíamos fazer a sessão, isso ficaria terça, quarta e quinta.
Se os clientes pares acolherem sem nenhum problema, então poderíamos... Isso. Da quinta-feira, jogar para quarta-feira seguinte, faríamos terça, quarta e quinta sessão. Né? E... nós temos a sessão da quinta-feira da semana que vem, nós temos a sessão na quinta, que começa o nosso curso. Então, eu estava pensando, para não ficar apertado e ter um prestígio, nós poderíamos transferir essa da quinta para quarta-feira da outra semana. Então, faríamos terça, quarta e quinta, 3 dias sequenciados. Se não houver nenhum problema, poderíamos autorizar, então. Né? Então, assim, pensado, assim, posto na ata também. Nada mais havendo. Agradeço a presença de todos, parabenizo o tribunal. Boa tarde.